Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Será que nós conseguimos pensar sobre a morte e sobre o luto com naturalidade? Todos nós que estamos encarnados, inevitavelmente, iremos desencarnar ou morrer. Então, por que tantos medos e dúvidas permeiam ainda hoje esse assunto no nosso planeta? E até mesmo entre aqueles que acreditam e compreendem a realidade da reencarnação. Nós vamos conversar sobre esse tema no programa de hoje. E se você gosta de assuntos como esse, de conteúdos como esse, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando vocês todos para ouvirmos juntos Chico Xavier. Amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé se concentram em apelos intempestivos ao Cristo. Companheiros de ideal se concentram com impecável silêncio exterior, sustentando inadequado alarido interno. Entretanto, é imperioso indagar de nós mesmos que recursos estaremos concentrando. Simplesmente palavras ou simplesmente súplicas? Não desconhecemos que o justo requerimento deve apoiar-se no direito justo. Assim sendo, quando situamos a cabeça entre as mãos, é imprescindível lembrar que nos cabe centralizar em semelhante atitude os resultados de nossa vida cotidiana, os pequeninos prêmios adquiridos na regeneração de nós mesmos e as vibrações que estamos espalhando ao longo de nosso caminho de relações uns para com os outros. Eis porque, despretensiosamente, colaboramos com o nosso grupo de tarefa cristã, oferecendo aos nossos companheiros para meditação, oferta
na qual incluímos o nosso próprio espírito. De 10 lembretes para a garantia de nossas atividades na concentração espiritual. Primeiro, não ouvide fora do santuário de sua fé o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Segundo, preserve seus ouvidos contra as tubas da calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Terceiro, não empreste seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Quarto, não ceda a seus olhos a fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Quinto, cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Sexto, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Sétimo, não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Oitavo, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos. Nono, não pendure a sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Décimo, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que desse modo o seu pensamento se erguerá vitorioso no rumo do céu, podendo servir em nome de nosso Pai Celestial. Meus amigos, Jesus nos abençoe. É o desejo do vosso companheiro André Luiz. Quando falamos sobre a morte, parece sempre que se trata de um assunto pesado, triste, difícil, um assunto que a gente deveria quase evitar. Muitos de nós, quando perdemos um amigo ou um familiar, temos dificuldades não só de lidar com a dor, com a saudade, o que é muito natural, mas também temos dificuldades até mesmo para contar a notícia para outras pessoas, porque sabemos que vamos causar um mal-estar, uma comoção ao contarmos. Mas, na verdade, todos nós que estamos aqui encarnados, estamos por um tempo limitado. Nós viemos para dar o nosso melhor,
para enfrentar os nossos desafios, para buscar evoluir. Também estamos aqui para conviver, desfrutar da alegria de nos reencontrarmos, e a própria convivência entre todos nós, que nunca é ao acaso, também traz aprendizagens importantes sobre o perdão, sobre saber amar, saber ouvir, saber ceder, interessar-se com sinceridade pelas dores do nosso semelhante. São as aprendizagens de cada encarnação. Porém, buscarmos ter consciência da finitude dessa encarnação que estamos vivendo agora nos ajuda a valorizar as oportunidades e aproveitar bem o nosso tempo. E se todos nós, sem exceção, iremos inevitavelmente desencarnar, podemos aos poucos fortalecer em nós a convicção de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Isso pode nos dar um senso de responsabilidade, de vontade de aproveitarmos essa chance tão preciosa de estarmos aqui. No Livro dos Espíritos, nós aprendemos sobre como fica a nossa alma após a morte, sobre como se dá a separação da alma e do corpo, e nós trouxemos então aqui alguns trechos. Na questão 149, nós vemos a seguinte pergunta de Kardec: o que sucede à alma no instante da morte? E eles respondem: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Nós vemos que os benfeitores, na resposta, nos falam que estivemos por aqui apenas momentaneamente. E porque, de fato, todos nós temos a verdadeira vida no plano espiritual. Mas por causa da nossa limitada visão, que a cada nova encarnação ainda persiste em se apegar à matéria, que é transitória, nós nutrimos esse certo medo da morte física, que justamente nos afasta da lucidez que poderia nos ajudar a evoluir, a compreender todas essas questões tão importantes. Na pergunta 150, Kardec faz o seguinte questionamento: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E a resposta é a seguinte: sim, jamais a perde. O que seria dela se não a conservasse? E aí, a pergunta de Kardec, que devemos compreender com muita atenção, ele questiona os espíritos assim: a alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixou na terra. Então, todos aqueles que já sofreram a perda de pessoas queridas, sabem que tudo o que foi de uso para a vida material daquela pessoa, as roupas, os objetos, os bens e até mesmo os títulos profissionais, enfim, todas essas aquisições que diziam respeito somente à vida física dela, ficaram aqui. E então, o que levamos desse mundo quando formos embora, como perguntou Kardec? Tudo o que podemos guardar no coração. O amor, as lições aprendidas, as alegrias, até mesmo os arrependimentos e aquilo que aprendemos com eles. E quantas vezes, mesmo sabendo que não vamos levar nada deste mundo quando desencarnarmos, nada de material, nós continuamos a viver mais preocupados com a nossa imagem, com a aquisição de bens materiais, ao invés de investirmos o nosso tempo no crescimento espiritual. Não se trata de negar a importância dos recursos materiais na nossa vida, porque, se usados com sabedoria, podem nos ajudar nas boas realizações, mas de colocá-los na sua justa perspectiva. Eles são ferramentas e não são o nosso objetivo de vida. Bom, continuando a nossa leitura do Livro dos Espíritos, na questão 154 nós temos: é dolorosa a separação da alma do corpo? É uma boa pergunta, porque nós costumamos ter um certo medo do momento da morte, se vamos ficar aflitos, se vamos sentir medo ou dor. E a resposta dos benfeitores é a seguinte: não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Os sofrimentos que algumas pessoas experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito,
que vê chegar o termo do seu exílio. Então vemos uma mensagem de muita alegria e otimismo em relação a esse medo. Podemos abandonar esse medo. E na questão 159, Kardec pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E a resposta: depende. Se praticaste o mal impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de um grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então, nós vemos muito claramente, como sempre, aliás, que nós recolhemos aquilo que plantamos. O nosso destino após a morte, se nós iremos permanecer no umbral por mais ou menos tempo, envolto em remorsos, ou se iremos para lugares mais felizes, é consequência imediata de tudo o que nós estamos construindo e plantando ao longo da nossa encarnação. E aí, vale nós nos questionarmos: como nós estamos levando a nossa encarnação até agora? Estamos mais apegados ao corpo, às vaidades e a tudo que vamos ter que abandonar quando morrermos? Ou estamos buscando a consciência da nossa natureza espiritual? Fica aqui o convite para buscarmos fazer boas escolhas para a nossa própria encarnação. E também para os nossos momentos sempre tão dolorosos, quando momentaneamente perdemos uma pessoa querida que desencarnou, que nós saibamos orar, compreender, desejar a ela as nossas melhores vibrações e que também possamos canalizar todo aquele amor que antes nós compartilhávamos com ela e que agora ela se foi, possamos canalizar para outras pessoas, ajudando, convivendo, nos doando para outras pessoas, porque isso vai nos auxiliar a curar a dor da saudade. E sabemos que logo, logo estaremos todos juntos na nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, com a proximidade da Páscoa, trouxe hoje algumas reflexões sobre esta época tão respeitada e observada por todos os cristãos. Independentemente da religião, a Páscoa traz em si uma mensagem de esperança e até de libertação. Sou de família católica, acho que eu já falei para vocês aqui, e desde pequena, levada pela imaginação, a Semana Santa trazia um certo temor. Eu não sabia, ao certo do porquê das restrições impostas pelos mais velhos naquela época. Na Sexta-feira Santa, segundo eles, não podíamos, em respeito ao Cristo que morreu na cruz, exagerarmos nos risos e brincadeiras, não podíamos cantar, nem dançar e nem varrer a casa.
Tínhamos, eu e minhas irmãs, de nos comportarmos até o horário do almoço, que acontecia após a missa e a via sacra. Por esta razão, tínhamos a Páscoa como uma alegria, o domingo de Páscoa, uma verdadeira libertação, depois de guardarmos tão severamente a Quaresma e a Sexta-feira. Bem, no sábado já era mais leve, só que eu também não entendia muito bem o ritual de castigar o Judas. Na verdade, eu nunca gostei. O fato é que a Páscoa, no ver da criança, era uma festa, almoço, o significado, né? Festa, almoço na casa dos avós, ovos de chocolate. Aliás, para a maioria da criançada, ainda hoje é assim. Tudo para comemorar Jesus ressuscitado. Na medida que o tempo vai passando e foi passando para mim, eu me tornei adulta, né? Certamente era outro, né? O sentimento que eu nutria nesta época. E com o conhecimento espírita, né, sabemos que Jesus surgiu aos seus apóstolos pelo fenômeno da materialização, que para ele, o Espírito perfeito, né, que ele era, deve ter sido uma aparição perfeita. Mas de um tempo para cá, quando vai chegando a Páscoa, me lembro de uma passagem que li certa vez num folheto evangélico. Uma reflexão muito importante havia naquele folheto, que considerava não somente o fenômeno da ressurreição em si, né, mas falava sobre o quanto, né, era uma análise do quanto os discípulos de Jesus deveriam estar se sentindo. Dá para imaginar o quanto a ausência do amado Mestre repercutia no imo de cada um. Eles estavam ensimesmados, inseguros, tristes, sem saber como dar continuidade ao trabalho do Nazareno. Sentiam-se como órfãos, com certeza. Tentem se colocar no lugar deles. Eu já fiz esse exercício e me senti tremendamente só e insegura. Mas eis que Maria Madalena, juntamente com Maria, mãe de Tiago e Salomé, consternadas, né, foram levar as especiarias que haviam preparado para ungir o corpo de Jesus no sepulcro em que se encontrava. Isso naquele primeiro dia, né? E nem tiveram, né, que encontrar alguém que lhe retirasse a pedra de entrada do sepulcro, porque alguém já havia feito isso e o corpo do Cristo não estava mais naquele local. Espantadas, elas viram duas entidades com vestes resplandecentes e brancas, né, tidas como anjos, lá dentro do túmulo vazio. E eles lhes disseram de que nada deveriam temer e que Jesus ressurgiu dos mortos e iria adiante delas para a Galileia, e ali todos o veriam. No livro de João, Maria Madalena ficou muito triste ao ver que tiraram o corpo do Mestre do local, e à vista dos anjos que lhe perguntaram por que chorava, disse que era porque haviam retirado o Mestre dali. E naquele momento, voltando-se para trás, Maria se deparou com Jesus materializado, que falou com ela. Os discípulos não acreditaram de imediato no que Maria vinha a anunciar a eles. Mas quando viram o Mestre diante deles,
Imaginem a alegria imensa que sentiram. Jesus apareceu para confortá-los e mostrar que o espírito sobrevive à morte do corpo e que a vida real é a vida eterna. Portanto, a ressurreição representa muito para o cristianismo, porque os discípulos foram profundamente impactados pela presença espiritual do Mestre, comprovando a verdade de tudo que ele ensinou. E detentores dessa verdade assumiram cada qual a sua responsabilidade na continuidade do árduo trabalho de consolidação do Evangelho no coração dos homens. Trazendo para os nossos dias, a cada Páscoa somos levados a refletir sobre a nossa responsabilidade perante o Cristo e comprometimento com a única verdade que ousamos afirmar que existe, que é o amor, em todas as suas nuances, amor que Jesus exemplificou. Que a Páscoa traga a todos os corações a mensagem de esperança e de renovação. E que a imagem do Cristo ressuscitado nos inspire a fazer mais, a agradecer mais e pedir menos. Um grande abraço e até o próximo encontro. Maria! Maria! Já soube, o seu filho está vivo. A tumba está vazia. Dizem que não há ninguém lá. Eu falei com o mestre. Eu ouvi a voz dele. Ele está vivo, está vivo. É verdade. Ele está vivo. Sim. Você o amava, é por isso que o viu. Ele apareceu para os que o amavam. Todos nós tínhamos certeza de que seríamos perseguidos, então nos escondemos. Ele veio até nós e disse que a paz esteja convosco e mostrou seus ferimentos. Era ele. Ele esteve conosco. É verdade. Ele foi para a luz. Na estrada para Emaús, ele andou conosco. Mas eu não o reconheci. Como fui idiota. Foi só quando comemos juntos que a verdade surgiu na minha tola cabeça. Era ele. Ele estava nas escadas. Ele estava nas escadas do templo. Shalom, Maria. Alegre-se. Não chore, mulher. Mulher. Meu filho costumava me chamar assim. É você, não é? É você, eu sei que é. Oh, meu filho querido. Levante-se. Mãe, eu ainda não subi para o lado do meu pai. Seu pai. Meu Deus, seu Deus. Me leve com você, por favor. Não chegou a sua hora. Sua missão ainda não acabou. Lembra quando eu era pequeno, costumava me dizer: Deus sorri. Agora podemos sorrir com Ele. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário.
Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos. É muito bom estarmos juntos em mais um momento doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema O Mal é o Remédio, o qual consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, onde o Espírito Santo Agostinho, em Paris, em 1863, deixou-nos orientações muito importantes a respeito, dizendo: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargos sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada àquele que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu.
Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. A fé mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos os dias brumosos do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor, após o seu selo em todos aqueles que nele creem, o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sob sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhes serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos aqueles que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Amigas e amigos, o Espírito Santo Agostinho deixou-nos de forma muito clara o quanto cada um de nós tem que trabalhar para superar a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e também para que não deixemos que as tentações, as seduções e as ilusões da matéria nos levem a não cumprirmos as tarefas que cada um de nós assumiu na programação desta reencarnação. Esforcemo-nos no dia a dia da vida para que consigamos enxergar o esplendor da vida espiritual, para que nela consigamos nos inserir conforme os desígnios de Deus. Portanto, todos nós tenhamos sempre gratidão a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e aos nossos benfeitores espirituais. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os amigos. E no nosso canal Caibar Schutel, você encontra conteúdos inéditos, como aulas e cursos sobre os livros da doutrina espírita, o nosso Evangelho no Lar, que acontece todos os dias às 9 horas da noite, e muito mais. Se inscreva e confira. Muito obrigada e até a próxima!